Beleza, gente. Então, olha aqui. Então, já entendemos, né? Eu estou usando o caso fortuito como exemplo de hipótese de execução contratual. Eu vou comentar o que são as outras, mas basicamente vou dar definição. O fato do príncipe é isso, o fato da administração é isso, mas as consequências são sempre as mesmas. Em qualquer hipótese de inexecução contratual, tem que se ver o seguinte: nas hipóteses de execução, o contrato será rescindido obrigatoriamente? Não. Depende se aquela hipótese de execução impede a continuidade do contrato, rescisão, ou se não impede, mas onera, claro, de qualquer maneira, e aí a administração terá que fazer um termo aditivo para rever o valor do contrato. Mas, de qualquer maneira, não vai ser mais do que tinha sido previsto inicialmente, né? Fazer um prédio de tanto e receber 20 milhões. Ou não vai fazer nada, porque será rescindido, ou vai fazer, mas não vai ser mais 20 milhões. Vai ser 24 milhões. Muito bem. Então, basicamente, agora é só as definições, são definições doutrinárias, né? Primeiro aqui, o que é o fato do príncipe? O fato do príncipe é uma medida de governo, ou seja, é uma medida de quem está distante do contrato, de quem não sabe do contrato, não conhece o contrato, não tem a menor ideia, e aquela medida acaba indiretamente repercutindo no contrato. Exemplo: a empresa foi contratada para fazer a obra lá. E aí já sabe, uma obra, vamos supor que é uma estrada, e botar tubulação por baixo da estrada e tal, não sei o quê. Beleza. Aí ela já sabe, desde o início, que no meio da obra tem um pedaço lá que vai ter que passar por um rio e tal, e aí para isso vai ter que importar um equipamento da Alemanha, que o equipamento consegue fazer a obra dentro do rio, enfim. A empresa já está prevista desde o início que a empresa vai importar o equipamento tal da Alemanha, que tem que fazer aquilo, tá aí no meio. Beleza. E aí começa o contrato, de repente, no meio do contrato, vem uma determinação lá, o presidente da República baixa um decreto proibindo a importação daquele equipamento da Alemanha. Né? Não vou nem discutir isso constitucionalmente, se o presidente da República poderia ou não fazer isso, né? Baixar um decreto proibindo isso daí, não poderia, mas, enfim, né? Não poderia em tese, né? Mas, enfim, acaba repercutindo. Não pode mais fazer isso por causa da lei tal, ou decreto tal, não sei o quê, não se pode mais importar isso aqui, está proibido. E eu te pergunto, não pode mais importar o tal equipamento. O contrato terá que ser rescindido ou não? Resposta: não sei. A mesma pergunta que eu fiz antes, você respondeu sim, agora eu fiz, você vai responder sim de novo? Não está respondendo de novo, né? Depende do contrato. Você viu o contrato? Pergunta é: dá para fazer a obra sem aquele equipamento da Alemanha? Não, não dá. Pode importar? Não. Então rescinde o contrato. E indeniza o cara, o contratado, né, porque ele não teve culpa. Foi fato do príncipe, não é culpa dele, ele tem que ser indenizado por todos os prejuízos. Então, primeira hipótese, rescisão. Dá para fazer a obra sem aquele equipamento da Alemanha? Dá. Dá para fazer sem aquele equipamento da Alemanha. Existe um equipamento argentino que pode fazer aquilo ali, e o equipamento da Argentina pode ser importado. Não está proibida a importação do equipamento da Argentina, só que o equipamento da Argentina é muito mais caro e não rende tanto. Então, com isso daí, a empresa vai ter que gastar 400 mil reais a mais. Ou com valor, ou por causa da produtividade, que é diferente, interessa. E aí, isso vai sair do bolso de quem? Da empresa? Não. A administração vai ter que pagar, vai ter que fazer um termo aditivo e colocar 400 mil reais a mais para cobrir aquela despesa que está sendo causada pela administração. Então, o fato do príncipe, da mesma maneira, se aquilo impede impostos, a empresa foi contratada, né, e sabe que ali no meio, né, lida com equipamentos, com coisas de fora, e tem que importar, lida com imposto de importação naturalmente. Na sua proposta
desde o início, já estava colocando lá os equipamentos, já estava dizendo quanto é que ia gastar com imposto de importação, com dólar, não, o dólar tal, já estava lá o câmbio, beleza. Então, contratou. Depois do contrato, o dólar que era 2,80 passou para R$3. Tudo bem, isso é natural, isso é coisa do negócio. Né? Ali no meio tem coisas que são em dólar, que ele vai ter que comprar em dólar. O dólar aumentou ou diminuiu, ele tem que prever aquilo ali. Assim como o dólar naquela época estava 2,80, passou para 2,90, ele vai ter um gasto um pouco maior ou menor, é coisa do negócio. Agora, até aí, tudo bem. Agora, o governo chega lá e congela o dólar, está medida lá, como já aconteceu no passado outras vezes, congela, a partir de hoje o dólar está congelado em R$4. Mas peraí. O governo vai ter que pagar aquela diferença para ele, que ele não tinha previsto. E agora vai ter um gasto enorme por causa disso daí, que foi uma medida, fato do príncipe. Fato do príncipe. Termo aditivo para colocar aquela diferença. Aumentou o imposto de importação em 300%. Espera aí, ninguém pode prever um aumento de 300% no imposto de importação. Vai ter que pagar o cara. Vai ter que fazer um termo aditivo para repor essa diferença para ele, que ele vai gastar mais. Muito bem. Esse é o fato do príncipe. O fato do príncipe é uma medida, então, de governo de quem está distante do contrato, quem não sabe do contrato. Vai perguntar para o presidente da República, presidente, vem cá, o senhor proibiu a importação daquele pano da Alemanha. Ele, proibido, aí. E daí que tem um contrato lá no Rio de Janeiro, que tem uma empresa que precisa daquele equipamento. E agora não vai poder fazer porque você proibiu a importação daquele equipamento. O que o presidente da República vai falar? Não sabia. Não sabia, ninguém me falou nada, não sei de nada, né? É o que a gente mais ouve, aliás. Né? Não sabia, ninguém me falou nada, mas não sabia mesmo. Ele está certo? O presidente está certo falar isso? Está certo falar isso. Está certo. Ele sabia? Não. Ele proibiu a importação do equipamento. Como é que ele vai saber que tem um contrato que precisa daquilo? Ele não sabe, ele está distante. Ele é o príncipe. Né? Ele é o príncipe. Não sei de nada. O príncipe não sabe de nada. Né? Então, assim, não sei de nada. Nem tinha como saber. Entrar no detalhe de cada contrato. Agora, o que é o fato da administração? A administração é quando o pessoal da administração envolvida com o contrato faz ou deixa de fazer alguma coisa que acaba atrapalhando. Então, o fato do príncipe é quando o pessoal da administração não libera a área de serviço para ir trabalhar. O pessoal da administração sabe que a partir de maio a empresa vai ter que trabalhar no lote tal. E para isso a administração tem que providenciar, retirar as pessoas que estão morando lá. A administração não toma nenhuma providência, passam meses, e quando chega em maio o cara vai trabalhar, olha só, tem gente morando lá. Quem é que vai tirar aquele pessoal? A empresa não vai botar as pessoas para fora, a administração tem que tirar as pessoas. Tal, a gente esqueceu, mas tudo bem, até mês que vem a gente vai providenciar isso daí. Aí chega no outro mês, cadê? A pessoa da administração sabia que tinha que liberar a área de serviço, que tinha que fazer, que tinha que desocupar, que tinha que desapropriar, e não fez, não tomou providência, não buscou as licenças. Né? A administração é obrigada a tirar as licenças ambientais para a empresa trabalhar. Tem que ver de quem é a responsabilidade por tirar as licenças ambientais, é da empresa ou é da administração? Não, é da administração. Aí a administração não tirou as licenças ambientais e a empresa não pode trabalhar. Fato da administração. Fato da administração. Pode continuar o contrato? Não, rescinde. Pode, mas ele vai ter que indenizar a empresa. Tudo bem. Revisão do contrato para repor aquilo que ele vai gastar mais. Todos eles. Então o que muda, isso aqui cai em prova, é da definição, né? A hipótese de execução contratual, quando o pessoal envolvido na execução do contrato toma alguma medida que impacta diretamente ou indiretamente no contrato, isso se chama, fato do príncipe, caso fortuito, força maior, fato da administração. Uma medida de governo, quem está distante, fato do príncipe. Interferência imprevista. Para terminar aqui, o que a interferência imprevista tem de diferente com relação aos outros? A interferência imprevista é alguma coisa que não aconteceu de repente no meio do contrato, não. Igual o fato do príncipe, que no meio do contrato o presidente proibiu a importação. Foi no meio do contrato. Não. Interferência imprevista não é uma coisa que aconteceu agora, não.
é um fato que já existia antes do contrato. Só que só foi descoberto agora, por incompetência, por ineficiência, porque ninguém olhou, não interessa, não sei quem tinha que olhar, não, vão apurar a responsabilidade depois. Quer ver um exemplo? Acontece direto. Acontece direto. O município do Rio de Janeiro contratou uma empresa para passar fiação por dentro das galerias, né, de tubulação que existe na rua. Para ligar dois bairros, né? Vai passar uma fiação aqui, saindo de Copacabana, por dentro dos dutos e tal, indo até o centro da cidade. Um cabo de fibra ótica que será... Então a administração contratou a empresa para passar o cabo de fibra ótica por dentro das tubulações que já existem, deu para a empresa as plantas das tubulações e tal. A empresa não tem que construir a tubulação. As tubulações já estão lá. A empresa só tem que abrir lá em cima o tampão, né, descer, enfiar o tubo, sair no outro tampão, tal, não sei o que, e fazendo isso daí, beleza? Beleza. Aí a empresa começa a enfiar os fios. Aí quando chega lá embaixo, né, já andou lá 3 km de fios, quando chega lá embaixo, quando os caras descem lá no tubo, no duto, lá na caixa, para enfiar lá no... Descobre o quê? Que dali para lá tem um pedaço de 800 metros que não tem mais tubulação nenhuma, porque há um ano atrás teve uma obra de recuperação dos manguezais, não sei o que, isso aqui lá, e aí na época as empresas quebraram tudo aquilo ali, tiraram e não reconstruíram, não tem mais duto lá. Aqueles dutos lá foram quebrados, estão obstruídos. O cara vem enfiando o cabo até aqui, né? Daqui para lá não tem tubulação, não tem porque ela foi quebrada. Tem como continuar? Não tem, rescinde o contrato. Então, não, até tem, mas vai ter que construir de novo. Vai ter que fazer isso daí, vai ter que tem lá as tubulações, mas estão obstruídas, vai ter que passar uma máquina lá para consertar tudo. A empresa vai gastar mais quanto fazer isso? Mais 800 mil reais. Termo aditivo, bota mais 800 mil reais e manda ela fazer isso que ela não tinha previsto. E aí? Que hipótese de execução contratual é essa? Se no meio do contrato caiu um meteorito, veio lá do céu e pum! No meio lá, arrebentou a tubulação. Caso fortuito. Mas nesse caso o meteorito caiu há 5 milhões de anos atrás. Naquela época não tinha tubulação, aí não dá, esse exemplo não fecha. Né? Mas há muito tempo atrás caiu e quebrou o negócio lá, quebrou muito antes do contrato. Não precisa ser 1000 anos atrás, não. Mas foi antes do contrato? Foi antes do contrato, só descobriram agora. Isso é interferência imprevista. Então a definição já apareceu em prova, né? São fatos que não acontecem depois da assinatura do contrato, não. São fatos que só vêm a ser descobertos depois da assinatura do contrato, mas eles são anteriores à assinatura do contrato. As consequências são as mesmas, não interessa. Ou rescisão, acaba, ou revisão. Então, não confundir rescisão com revisão. São coisas bem distintas. Ok? Ok. Muito bem. E também tomar o cuidado para saber a diferença entre revisão e reajuste. Nas duas hipóteses, o valor contratual será alterado. Ah, houve uma revisão do valor do contrato. Houve um reajuste do valor do contrato. O valor do contrato será alterado nas duas hipóteses, mas são coisas distintas. A revisão, a gente acabou de ver, é em decorrência de interferência imprevista. Né, decorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe. Então, a revisão vem por causa de fatos imprevistos, imprevisíveis.
né? Ou pelo menos previsíveis, mas de valor incalculável, né? Dá para você prever que no meio do contrato o governo possa congelar o dólar e aumentar 50% do valor do dólar? Tem como prever que alguma coisa vai acontecer, mas não tem como prever o valor que ele vai chegar, né? Então não tem nem como prever o valor, então previsíveis ou até previsíveis, mas de valores incalculáveis, não tem como você... Tá, então são coisas novas, né? São coisas que acontecem, ninguém estava prevendo, e aí... Essa revisão será feita por meio de termo aditivo. O reajuste é diferente. O reajuste não acontece nada de excepcional, né? Fatos imprevisíveis, fatos excepcionais. Reajuste não, são coisas naturais. É simplesmente a desvalorização da moeda, né? A alteração natural dos custos. Por exemplo, isso aqui só vai ocorrer em contratos continuados. A administração contratou uma empresa de manutenção de um hospital. A empresa vai prestar esse serviço durante 3 anos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre prazo contratual. Esse contrato pode ser assinado por 3 anos? Pode. Excepcionalmente, esse que eu estou falando pode, que é um serviço continuado, então, vamos ver daqui a pouco. Mas, enfim, a empresa vai trabalhar durante 3 anos. Assinou o contrato hoje, valor do contrato, R$100 mil por mês. A empresa tem que fornecer tantos funcionários e tem que fornecer material de limpeza. Tá legal. Depois de 1 ano, naturalmente, ocorre o quê? Dissídio coletivo da categoria, né? Os funcionários vão ganhar 8% de aumento. O material de limpeza vai subir. A inflação vai comer o dinheiro. Então, é natural que depois de 1 ano, por exemplo, chega, olha só, o valor do contrato, que era de 100 mil, depois de 1 ano, teve o dissídio coletivo, tem que se calcular, deveria se calcular, né? O dissídio coletivo, a categoria ganhou tanto e teve um 10% de aumento no salário do pessoal. E o salário do pessoal impacta enquanto no total do custo do negócio, porque o contrato não é só pessoal, tem que fornecer material, tem que equipamento, parará. Isso, mais isso, então vamos aqui colocar um reajuste aqui de 4,7%. 4,7%. Então, o valor do contrato, que era de 100 mil, passa a ser R$ 104.700. Então, são coisas naturais, né? É só para manter o valor inicial do contrato. Para isso, não é feito termo aditivo. Termo aditivo, né, como se fosse um outro contrato, né? Não. É feito por simples apostilamento. O que é apostilamento? Apostilamento é você pegar uma folha e mais ou menos aquele negócio. O valor contratual, onde se lê 100 mil, leia-se 104 mil. Apostilamento, na verdade, é um ato declaratório. É um ato pelo qual a administração está declarando alguma coisa. O valor é um ato enunciativo, né?
Lembra que ato enunciativo, a gente já viu em ato administrativo, né? Ato pelo qual a administração fala alguma coisa, enuncia alguma coisa. Então, a administração, apostilamento. Apostilamento é um ato enunciativo. A gente está dizendo, o valor que era de 100 mil, agora, em função do reajuste, passou a ser 104. Então, por simples apostilamento. E aí, a lei fala que esse reajuste pode ser pré-fixado em índices. Então, o contrato vai dizer, às vezes o contrato não coloca, a maioria das vezes o contrato é longo, pode falar, anualmente o contrato será reajustado pelo IPCA. Beleza. Se o contrato não estiver dizendo, não prevê o PCA, o IGPM, não. Mesmo assim, de um ano para o outro, o contrato é longo, tem que ter reajuste, aí teria que se calcular. Né? A empresa vai querer, eu preciso do reajuste de 15% porque aumentou isso. A administração, peraí, deixa eu ver suas contas. Não, 15 não, porque isso aqui não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, não é 15, é 5. Aí a empresa, peraí, 5 também não, porque só você quer dizer, então 8. Tá bom, 8 é um valor justo. Se não chegar em um denominador comum, vai para a justiça. O cara vai para a justiça, querer um reajuste maior, porque aquele reajuste não reajusta nada, não mantém o valor inicial. Tem direito? Tem direito. O cara tem direito. Ok? Muito bem. Então, é isso aqui. Vamos lá. Já falamos os pontos mais importantes. De falar alguns detalhes sobre os contratos administrativos. Primeiro, tem a ver com o que a gente estava falando agora. Os contratos administrativos, eles não podem ser assinados por prazo indeterminado, em hipótese nenhuma. Não existe exceção. Não existe contrato administrativo firmado por prazo indeterminado. Hein? Contrato contrato de informática. A empresa está contratada para desenvolver o software e instalar em todos os equipamentos da repartição. Prazo, até acabar a instalação. Negativo. Até acabar a instalação, não. Prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos ver que prazo é esse. Mas indeterminado não pode ser em hipótese nenhuma. Tá. E que prazo é esse? Em regra, o prazo contratual tem que ficar adstrito adstrito quer dizer limitado, restrito, né, ao próprio exercício financeiro. O exercício financeiro é o ano civil. Então, em regra, um contrato não pode ultrapassar o final do ano. Ele não pode ser assinado num ano e terminar no outro ano. Cuidado, tem gente falando, a regra é que o prazo contratual seja de 1 ano. Então o contrato foi assinado em abril de 2015. Prazo, 1 ano, para acabar em abril de 2016? Não, vai ultrapassar o final do ano. Não é 1 ano, não. Tá, você vai falar, em regra, o prazo não pode ultrapassar 1 ano. Não, o prazo não pode ser superior a 1 ano, porque se for superior a 1 ano, com certeza vai ultrapassar o final do ano, né? Isso, óbvio. Mas não é falar que é 1 ano, não. Se o contrato for assinado em março, o contrato pode ter 6 meses. Tá, março, 6 meses, 3, 4, 5, 6, 7, setembro. Vai até setembro, beleza, não ultrapassa o final do ano. Se o contrato for assinado em setembro, pode ter 6 meses? Não, porque setembro, 6 meses vai ultrapassar o final do ano. Em regra, não se pode ultrapassar o final do ano. Por quê? Por causa de orçamento. Todo ano, o governo aprova o orçamento daquele ano. Então, a gente está em 2015, nós estamos trabalhando com o orçamento de 2015. Se a gente assinar um contrato agora, no meio de 2015, para acabar só em 2016, e em 2016 vai ter dinheiro para pagar? Não sei, porque o orçamento de 2016 não foi feito ainda. Eu sei que eu tenho dinheiro para pagar o que for feito em 2015, porque eu já aprovei o orçamento de 2015. E o orçamento de 2015 previu essa obra, esse serviço. Mas 2016 não sei, porque eu não fiz o orçamento ainda. Não sei se lá terá verba no orçamento de 2016 para esse contrato. Então, como não se sabe,
A regra é que o prazo contratual não ultrapasse o final do ano. Vírgula. Salvo... Então, a exceção, ultrapassar o final do ano é a exceção. A regra é ter menos de um ano. Aí tem um monte de gente que acha estranho. Poxa, peraí, cara. Eu trabalho em administração, eu vejo isso direto. Contrato com menos de um ano, pô, não tem isso. Todo contrato fica tempão, a empresa fica fornecendo vários anos. Quase sempre anos e anos e anos de contrato. Não é? É. Por quê? Porque quase tudo que acontece cai das exceções que a gente vai ver. Salvo 4 exceções. Essas 4 exceções pegam 98%. Ou seja, a regra só se aplica a 2%. As exceções são 98%. Mas na hora da prova, esse é uma malandragem que eu quero que você perceba. Na hora da prova, vai colocar. Em regra, os contratos não podem ser assinados por mais de um ano. Certo ou errado? Certo. Em regra, sim. Salvo se cair nas exceções. Embora não seja a prática, é a teoria. Então, salvo em que hipóteses os contratos podem ultrapassar o final do ano. Podem ter mais de um ano, ultrapassar o final do ano. Primeira, em relação aos projetos que já tenham sido previstos no PPA. O que é o PPA? Plano Plurianual. Então, o plano plurianual é um plano, com nota de cédula, plurianual, muitos anos. É um planejamento, no Brasil, é um planejamento para 4 anos. Então, eles vão lá e preparam um planejamento do que será gasto em 2015, 2016, 2017, 2018. Já tem um planejamento. Então, por exemplo, vamos construir um hospital e esse hospital, lá na Baixada, ele vai demorar 3 anos para ser construído. Ele vai começar a ser construído em 2015 e vai ser construído em 2015, 16, 17. Ora, se isso já tinha sido previsto no PPA, uma obra que vai demorar vários anos, quando for votado e aprovado o orçamento de 2016, obrigatoriamente, aquelas despesas já têm que entrar no orçamento. Olha só, antes de votar, vamos votar em 2016? Vamos. Tem dinheiro para aquela obra? Não, a gente não colocou. Tem que colocar, porque já estava antes lá. Então não tem surpresa nenhuma. Né? Tudo que está no PPA pode ter vários anos. O PPA é de 4 anos. Não quer dizer que os contratos, então, sejam no máximo 4 anos, não, hein? Quantos anos demora para ser construída uma usina hidrelétrica? 20 anos. Então, vamos construir uma usina lá no sei onde, vai demorar 20 anos. Está previsto no PPA de agora, de 2015, 16, 17, 18. Tem que ter orçamento para essa obra em 2015, 16, 17, 18. Quando chegar em 2018, vamos votar o PPA para 2019, 2020, 2021, 2022. Vai ter que colocar de novo. E vai ter que ter orçamento de novo. Durante vários PPAs vão ter que prever aquela usina hidrelétrica, vai demorar 20 anos. Então, um contrato pode ser assinado por 15 anos? Pode. Não é limitado a 4, não tem limitação. Esses casos aqui, a Lei 866 não bota nenhum limite. No caso do projeto previsto no PPA, o limite não é 1 ano não, é 5 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, 80 anos, não tem previsão. Nem tem como ter. Depois disso, os serviços continuados. Serviço de manutenção, limpeza, segurança. Tudo isso daí já se sabe. Tem que ter manutenção no hospital? Tem. Esse ano tem que ter. E no ano que vem? Também. E no outro? Também. E no outro? Adivinha? Claro que tem que ter sempre. Então não tem surpresa nenhuma. Quando votar o orçamento do ano que vem, tem que ter dinheiro para aquele serviço, que é um serviço continuado que tem que ter sempre. Por isso que os serviços continuados, o contrato pode ser assinado por vários anos. Aí a lei coloca que esse contrato pode chegar até 60 meses, ou seja, 5 anos. Em situações excepcionais, contratou a empresa, manutenção, 5 anos. Quando chegou no final do 5º ano, está acabando o contrato,
E aí descobre-se o quê? A administração não fez licitação para escolher outra empresa para fazer manutenção do hospital. Ah, não fizemos, quando acabar no final do ano, acabou o contrato, não tem outra empresa. Tá bom. Deveria ter previsto isso antes, né? Já deveria ter feito a licitação muito antes, para quando acabasse esse já entrar outra empresa. Mas, como o pessoal é bagunçado, não previram, não fizeram, ok. Então, prorroga o contrato excepcionalmente por mais 12 meses, chegar a 6 anos, e durante esse ano, você, a administração, providencia a licitação para, assim que acabar esse contrato, já entrar outra empresa. Ou nada impede que essa mesma empresa possa participar da licitação, ganhe, e aí quando acabar esse contrato, será assinado outro contrato com essa empresa. Essa empresa pode ficar, tudo bem, mas é outro contrato. Não é o mesmo contrato que foi prorrogado. O primeiro contrato foi prorrogado 5 mais 1, 6. Agora vão assinar outro contrato com a mesma empresa. Para a mesma coisa, mas é outro contrato. Depois, aluguel de equipamentos e programa de informática. A administração pode alugar equipamento de informática, pode alugar software, e aí isso tem sempre. Por isso que, nesse caso, o contrato pode chegar até 48 meses, 4 anos. E você dá uma olhadinha no artigo 24. O que é o artigo 24 da Lei 866? Hipóteses de dispensa. A licitação é dispensável nos seguintes casos. Um deles, caso de guerra. O Brasil está em guerra. No meio da guerra, dá para a administração fazer uma licitação? Ah, dá, porque essa guerra é lá na fronteira, lá com o Paraguai, uma guerrinha merreca, não atrapalha nada aqui. Beleza, faz licitação. Não, é uma guerra com os Estados Unidos, que o Brasil está pau a pau com os Estados Unidos, né? Poderio bélico, né, similar. E aí está movimentando o país inteiro, não tem como parar ninguém fazer licitação. Tá, beleza. Compra material sem licitação. Não é para comprar material para as Forças Armadas só não, hein? O Ministério da Fazenda precisa comprar computadores. Compra computadores. Caso de guerra não quer dizer que por causa da guerra a licitação seja dispensável para coisas que estejam ligadas à guerra, não, para qualquer coisa. Não dá no meio da guerra para a administração parar para fazer licitação, porque o pessoal todo ligado àquilo está todo deslocado, todo mundo preocupado com a guerra. Então, aí vai ser assinado um contrato com a empresa tal para prestar aquele serviço com dispensa de licitação em decorrência da guerra. Esse contrato poderá ser assinado, prorrogado e pode chegar até a 120 meses, 10 anos. Ou seja, lê no artigo 24, existem 4 hipóteses de dispensa de licitação. Um delas já falei, que é a guerra. Os outros estão ligados à segurança nacional, né? E está ligada a... Vai ver lá, esses 4. Existem 4 hipóteses de dispensa de licitação, nas quais esse contrato poderá chegar até 120 meses. Tirando esses daí, acabou. Se não cair nenhuma dessas 4 hipóteses, o contrato só pode ser no máximo até o final do ano. Tá legal? Beleza. Próxima aula, a gente continua daqui.